Estamos nesse mês de agosto tratando sobre algumas questões relacionadas com as nossas vidas. Nós falamos aqui sobre descartar as pessoas que estão sendo descartadas hoje. O evangelho está sendo descartado hoje por muitas pessoas. Domingo retrasado falamos sobre a sua palavra. A tua palavra, ela tem poder. Se você não tomar cuidado com as coisas que você fala, você vai acabar trazendo malefícios para a sua vida. Domingo passado falamos sobre não se conformar. É preciso tomar uma atitude, é preciso tomar algumas decisões nas nossas vidas, até para experimentarmos e comprovarmos, como diz a palavra de Deus, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, né? E hoje, para encerrar esse ciclo, vamos estudar sobre Deus nos surpreendendo. Tema de hoje: Deus sempre vai te surpreender. E surpresa, você sabe, é algo inesperado. Pode haver situações de surpresa nas nossas vidas, positiva ou negativa, né? Nós podemos ser surpreendidos positivamente ou negativamente. Podemos ser pegos, por exemplo, de surpresa por algumas questões que acontecem conosco, né? Da mesma forma, nós também podemos ser surpreendidos por Deus. E Deus tem uma capacidade de surpreender tremendamente as nossas vidas. A questão aqui não é Deus, a questão aqui somos nós. Será que nós entendemos o que é ser cristão? É interessante, dia desse eu estava vendo um pequeno corte de um podcast, um pastor aí que está se destacando, e ele é bem crítico, ele fala mesmo umas verdades, e ele estava dizendo que se Jesus voltasse hoje, a maioria das pessoas que estão na igreja ficariam para trás, porque as pessoas hoje não querem saber de Deus, porque as pessoas hoje, elas não se esforçam mais para ler Bíblia, elas não se esforçam mais para orar, elas não se esforçam nem para vir aos cultos. E olha que nós temos aqui 3 cultos por semana. Então, e ele estava falando, olha, se continuar assim, quando Jesus voltar e estar próximo, ele não vai levar muita gente vai ficar para trás. Por quê? Porque as pessoas não querem se aprofundar na presença de Deus, se relacionar com Ele com mais profundidade, com mais veemência, com mais desejo. E você vai entender isso por conta do que nós vamos estudar hoje. Deus surpreende sim as nossas vidas, lógico que Deus surpreende. Deus permite situações nas nossas vidas. A questão, como eu disse e repito, não é Deus, a questão somos nós, ou somos nós. Como alguém perfeito como Deus pode amar tanto a gente assim? Deus é maravilhoso, Deus é surpreendente. E olhando para a Bíblia, você vê a vida de Davi. Davi foi um homem que ele teve um relacionamento com Deus aquém de todos de sua época. Davi se relacionava com Deus de uma forma tão especial, tão maravilhosa, tão profunda, que você sabe, a gente já estudou esse ano sobre isso. Davi, ele quando ele cometeu talvez entenda essa expressão, o maior pecado de sua vida, e na verdade não tem pecado grande ou pequeno, é pecado, as consequências é que podem ser grandes ou pequenas, e a consequência maior que ele sofreu na sua vida foi quando ele desejou a mulher do próximo, acabou ficando com ela, pagou um preço caro por isso. Nós já estudamos sobre isso aqui, como eu disse, este ano, mas ainda assim ele teve capacidade suficiente de olhar para si e falar assim: não, eu errei mesmo, errei feio. E ora e fala: Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho que receber o castigo, mas Senhor, de tudo que eu tiver que perder, eu não quero perder a tua presença, a presença do teu Espírito, porque sem o teu Espírito eu não vou viver, eu não vou conseguir.
E o texto diz que Deus teve misericórdia dele, ou seja, Davi era um cara que sabia muito bem disso. Ele conhecia tanto a Deus, que tem um salmo que ele escreveu, eu quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, o Salmo 139. Olha que interessante a descrição de Davi em relação a conhecer Deus, se relacionar com Ele, e entendê-lo, ou pelo menos tentar entender aquilo que Deus faz, e ainda assim, mesmo tentando entender o que Deus faz, ele se surpreende e descreve isso nesse texto aqui. Salmo 139, a partir do versículo 1. Se você está vendo alguém ao seu lado sem Bíblia, puder repartir aí a leitura, faça isso. Deus é bom. Vamos lá, Salmo 139, a partir do versículo 1, usamos a versão NVI aqui na nossa igreja. Davi escreveu assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 2: sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Versículo 3: sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Versículo 4, ele escreveu: antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Versículo 5: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. 6: tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Aí ele diz assim para Deus, versículo 7: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Versículo 8: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Versículo 9: se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Versículo 10: mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Versículo 11: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor. Versículo 12: verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Versículo 13, ele declara: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Versículo 14: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Versículo 15: meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16, presta atenção nesse texto: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Versículo 17: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. 18: se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aí ele dá um parênteses aqui, fala dos inimigos, algo dele, falando, desabafando com Deus e tal. Ele diz, 19: quem dera matasses os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. 20: porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. 21: acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti? 22: tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Pausa aí. O que eu estou falando aqui? Que ele fez um comentário para Deus, que ele estava injuriado com os ímpios. E eu vou dar um exemplo aqui. Esses dias atrás aí, uma pessoa que conheço, estou evangelizando já há alguns anos, pelo menos uns 3 anos, e às vezes ele lê o devocional e ele
ele comenta, né? Às vezes ele comenta, e num desses comentários, estava acontecendo as Olimpíadas, fizeram na abertura das Olimpíadas uma paródia em relação a aquele quadro chamado a Santa Ceia, né? A Santa Ceia, o quadro da Santa Ceia, fizeram uma paródia lá na abertura das Olimpíadas, de homossexuais e tal. Foi um negócio assim que deixou todo o mundo, as pessoas do mundo, horrorizadas com a coragem que eles tiveram de fazer aquilo. Aí ele, injuriado, mandou para mim: pô, pastor, eu não me conformo desse pessoal. Você vê, o Papa não falou nada, os pastores aí, esses caras não falaram nada, os dirigentes não falaram nada. Onde já se viu falar isso para Deus ou de Deus, né? Fazer essas coisas. Aí eu falei para ele, falei assim: meu irmão, fica calmo, porque Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa que ninguém defenda Ele, Ele é Deus. Você já ouviu falar de Gálatas 6:7? Ele falou: não. Então eu vou te mostrar. Printei o texto da Bíblia, mandei para ele: Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, disso colherá. Falei: então calma, não precisa defender, não precisa brigar, não precisa ficar com raiva, não. Eles mesmos vão colher daquilo que eles plantaram. Ele não ficou muito satisfeito, mas pelo menos eu tentei tirar esse ódio do coração dele, entendeu? Enfim, vamos lá. Volta para a Bíblia, versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. 24 e último. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Veja, isso aqui é só um jeito da gente entender o que é se relacionar com Deus. Porque Davi, como eu disse, ele tinha um relacionamento com Deus tão bom, tão profundo, entre outros personagens bíblicos, que ele começa a falar coisas, escrever coisas para Deus, e ele diz: Senhor, antes de eu nascer, o Senhor já me conhecia. O Senhor já tinha escrito os meus dias antes de qualquer um deles existir. Ou seja, ele diz: as coisas que o Senhor faz são tão maravilhosas que às vezes é demais para mim entender. Eu só tenho que olhar, contemplar e agradecer, porque o Senhor é um Deus criador, criativo, poderoso. E o Senhor nos ama de uma forma tão grande que, Senhor, eu abro o meu coração para Ti e reconheço que eu sou pequeno, que eu não sou ninguém, que eu não sou nada. Ou seja, Davi tinha esse relacionamento com Deus. E talvez hoje o que falte no meio do povo que se diz cristão é essa profundidade no relacionamento com Deus, é crer no relacionamento com Deus, é viver uma vida diária na presença de Deus, observar. Jesus certa vez ele disse assim: observem os pássaros, observem os lírios. Observar não é você olhar e tirar a cara, é você contemplar, entender, olhar, falar: nossa, Deus é maravilhoso, olha que coisa linda, puxa vida, Deus é bom. Às vezes eu saio para caminhar com a minha esposa pela manhã e ela fica lá: oh céu, olha o sol já saiu na fazendinha. Ela sai cantando lá no meio da rua, né? Eu até me afasto assim, porque eu falo: se for doida é só ela, não sou eu, brincadeira, estou sempre do lado dela, né? Florzinhas que ela olha, a gente caminha junto às vezes, algumas vezes durante a semana, e a gente sai contemplando e tal, vendo. E cada vez que você sai, você vê um negócio diferente. Deus te surpreende com algumas coisas fantásticas que existem. E só quem tem relacionamento com Deus para entender isso, para ter tempo para isso e para ver essas coisas. Deus sempre
sempre vai surpreender a minha e a tua vida, nós que temos uma ligação, nós que confiamos, nós que dependemos de Deus. Por isso que eu insisto aqui, meus irmãos, a gente não precisa ficar fazendo campanha. Infelizmente as igrejas hoje vivem de campanha, vivem de trazer pregadores, né? E quando você traz um pregador, a igreja enche. Quando é o mesmo de sempre, a igreja está ali, vem alguns, outros não vêm. Não era necessário isso se as pessoas entendessem o que é se relacionar com Deus, o que é estar. Olha, irmãos, o privilégio nosso de estar aqui hoje. Está frio e tal, mas nós estamos aqui. Deus está aqui conosco hoje. Tem gente nos hospitais, tem gente que está enfermo, gostaria de estar aqui, não pode. Nós estamos, porque Deus nos surpreendeu hoje. Quando a gente despertou, a gente levantou as mãos, os braços, levantamos da cama, tomamos um café, viemos para cá andando ou de carro, chegamos aqui. Por quê? Porque Deus tem surpreendido as nossas vidas. Falta esse entendimento, e eu quero, junto com os irmãos, estudar, se aprofundar nisso hoje. Quem sabe, saindo daqui hoje, você já sai daqui surpreendido por Deus. Por isso que eu orei há pouco, falei: Senhor, que nesses últimos dias de agosto o Senhor possa surpreender os teus servos, em nome de Jesus, amém? Quero ler mais um texto com vocês, entre tantas histórias da Bíblia. Quero ler Gênesis 41. Deixa aberto aí, nós já vamos ler, tá? Só abre aí, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, para quem não sabe, né, tal. Capítulo 41. Deixa aberto só. Vou dar uma síntese aqui desse assunto. José, um dos filhos de Jacó, ele era considerado um cara sonhador. Ele tinha muitos sonhos. Ele era o filho amado de Jacó. Jacó tinha 12 filhos. E José era o mais amado, porque ele foi filho da sua mulher amada, né? E ele amava tanto a sua esposa. E, enfim, depois que teve as crianças, acabou falecendo. E ele amou José, foi o primeiro filho. Ele tinha um carinho. A Bíblia relata que, vamos dizer assim, os outros, igual um time de futebol, né? Todo mundo com o mesmo uniforme, só o goleiro que usa uniforme diferente, né? José era assim, todos os filhos, os 11, com aquele time de futebol, aquela túnica cinza. O José tinha uma túnica colorida. Só por causa disso, os seus irmãos já olhavam para ele com indiferença, falavam: "Vi esse cara aí". E quando ele chegava, os irmãos falavam assim: lá está vindo o sonhador, aquele cara que só sonha. E o pior é que José, ele tinha um coração tão bom, que ele chegava e falava assim: "Gente, eu tive um sonho". Aí os caras falavam: "Lá vem ele de novo". "Que sonho?". Eu sonhei que, olha, a lua, o sol e as estrelas, elas meio que se curvavam para mim, olhavam para mim. Aí ele falou, quando o pai dele ouviu isso, falou assim: "Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos se curvar?". "Não, eu tive um sonho". E eles ficavam com raiva dele, tanta raiva que um dia acabaram forjando uma morte, ou pelo menos tentar enganar o pai com a morte dele. Venderam esse rapaz como escravo. Ele foi parar lá num chefe de guarda do faraó do Egito, e lá, com 17 anos aproximadamente, 17 para 18 anos, longe da sua família, longe da sua cidade, sua casa, sozinho, como escravo. Ainda assim, na mente de José, ele tinha um relacionamento com Deus, porque o seu pai Jacó deve ter contado muitas histórias. "Filho, eu passei por várias dificuldades, eu passei por tantos problemas, mas Deus sempre foi me surpreendendo, filho. Teve uma situação, às vezes, uma outra vez com o teu tio, que eu estava com medo dele, porque eu tomei o lugar da primogenitura dele, e aí, rapaz, eu tive que fugir, eu fiquei assim longe por anos, mas um dia Deus teve misericórdia, eu encontrei-me com Deus, Deus mudou a história da minha vida, Deus até me surpreendeu, mudou o meu nome de Jacó, que era um picareta, né? A tradução do nome, mais ou menos isso, para um nome bonito, Israel e tal. Poxa, filho, imagina, Deus surpreende. Então nunca se afaste dos caminhos do Senhor, Deus sempre vai te surpreender, filho. E José tinha isso guardado no coração.
Tanto que ele começou a trabalhar na casa desse chefe de guarda chamado Potifar, e o texto diz que tudo que ele fazia, ele não fazia com raiva, ele não fazia querendo tomar, roubar alguma coisa, não, ao contrário, ele tinha um coração bom. O texto diz que tudo que ele fazia, Deus prosperava. Prosperou tanto que o cara olhou para ele e falou assim: meu, esse cara aí tem uma bênção de Deus na vida dele, porque tudo que ele põe a mão aqui prospera. Eu tinha isso, agora eu tenho o dobro, eu tinha aquilo, agora eu tenho mais. E entregou tudo na mão dele. E você sabe da história, estou só aqui sintetizando. A mulher desse cara gostou dele, que ele era jovem, queria se deitar com ele, ele não queria, porque ele amava Deus, ele respeitava Deus. E enfim, ele acabou sendo puxado por ela, e para se desvencilhar, ela ficou com o seu vestido, né, sua roupa, e ele saiu correndo. Aí chegou o marido, ela entregou mentindo que ele tinha tentado contra ela. O cara ficou com raiva e jogou ele na prisão. Ele foi para a prisão. Meu irmão, minha irmã, qualquer um de nós, por causa disso, acho que a gente ficaria indignado. Pois eu estou fugindo do pecado, eu estou servindo a Deus, e agora estou na prisão. Mas José não era assim, porque José tinha um relacionamento com Deus tão maravilhoso, que o texto diz que na prisão, tudo que José fazia, Deus prosperava. Até hoje eu não entendi muito bem o que é Deus prosperar, o que ele fazia na prisão. Estou brincando, a gente sabe. Mas lá, ele tinha um relacionamento com Deus. Deus capacitava a vida dele com esses sonhos. Ele começou a ter revelações. E aí numa dessas ele acabou ouvindo 2 sonhos de 2 pessoas distintas. E lá ele contou a história de um, contou a história de outro. Um ia ser honrado, o outro ia ser morto. Foi exatamente isso que aconteceu. E ele pediu para o cara que ia ser honrado, falou assim: meu, não esquece de mim, tá? Eu estou aqui, beleza? Só que passaram anos. O cara tinha esquecido. Aí Faraó teve um sonho, e neste sonho de Faraó, isso incomodou muito a ele. Ele ficou tão incomodado que ele reuniu todos os seus pensadores, os adivinhadores, os chefes e tal, e falou assim: gente, eu tive um sonho, e o sonho foi esse. Aí um ficou olhando para o outro assim, e ele falou: e aí? Ele falou: olha, não tenho a mínima ideia do que é isso. Aí esse cara que era copeiro, ele lembra, ele fala assim: o Faraó, o senhor dá licença, eu tenho um carinha lá na prisão. Esse carinha, ele era diferente. Esse camarada, ele tinha um dom, um talento, tanto que ele, quando eu contei o meu sonho e o outro que morreu contou, aconteceu assim. Ele tem algo de Deus, de um Deus assim. Bom, chama esse cara. Vai aí para a Bíblia 41 de Gênesis, versículo 9 em diante. Então o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. 10, certa vez o Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. 11, certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. 12, pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. 13, tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. 14, olha que interessante. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Olha que interessante. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. Versículo 15, o Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. 16, respondeu-lhe José: claro, eu sou o cara. Deus me chamou. Olha, eu sou o cara, eu realmente tenho um dom de interpretação. Quando eu falo, as coisas acontecem. Amém? Porque tem uns pregadores hoje que são assim, né? É um cara. José não, ele disse: isso não depende de mim.
mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Versículo 25, o faraó teve um único sonho. Agora vai para o versículo 25, eu não vou ler tudo, senão não tenho tempo. Depois do 17 ao 24, lê na sua casa, pode ser? Se você tiver curiosidade de saber o sonho, lê. 25, o faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. 26, as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. 27, as 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. 28, é exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 29, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. 30, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. Versículo 31, a fome que virá depois será tão rigorosa, que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. 32, o sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizar. 33, olha como é a pessoa inteligente tem um relacionamento com Deus, o que ele fala: procure agora, ó faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. 34, o faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. 35, eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo, que sob o controle de faraó serão armazenados nas cidades. 36, esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. 37, o plano pareceu bom ao faraó e a todos os conselheiros. 38, por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? 39, disse pois o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. 40, você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. 41, e o faraó prosseguiu: e entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E tem mais, porque Deus é capaz de fazer coisas tremendas. 42, em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Olha, tem mais. Mandou vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. E tem mais. 43, também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. 44, disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. 45, o faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia. Coisa feia, né, irmão? José é mais bonitinho, né? Zafenate-Paneia quer dizer o revelador de segredos, segundo os estudiosos judeus. E tem mais: e lhe deu por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. 46, José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e percorreu todo o Egito. Pula agora para os 50. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. 51, ao primeiro José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer
todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. 52 e último desse que quero ler. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Só até aí. Vamos lembrar aqui um pouquinho. José, prisão. Aqui diz que ele estava com 30 anos quando isso aconteceu. Ou seja, ele passou 13 anos aproximadamente na prisão. Entre 10 e 11. Ele ficou algum tempo junto na casa de Potifar. Mas ele ficou pelo menos uns 10 anos na prisão. Preso, sem ter feito nada de mal, nada de errado. Mas ainda assim confiando em Deus, servindo a Deus. Eu imagino que todo dia, quando José despertava, ele falava assim: Deus, obrigado. Eu não estou podendo ver aqui o sol, nem o céu azul, a noite, as estrelas, porque eu estou preso. Mas Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor está comigo. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, meu pai, é o Senhor, e eu sei que o Senhor está comigo. E saía para trabalhar, e tudo que ele fazia prosperava na prisão. Imagino que ele teve momentos sim de tristeza, mas mais momentos de alegria, confiando em Deus. Um belo dia, ele é chamado. Imagina um cara barbudo com aquelas roupas de prisão, aquelas roupas mais velhas. Falou: Faraó está te chamando, vai se barbear e bota uma roupinha melhor. Aí ele vai, se apresenta diante de Faraó, fala assim: pois não, senhor Faraó, então eu fiquei sabendo que você é um camarada que tem um dom aí de Deus, e eu tive um sonho, ninguém aqui soube interpretar. Você poderia interpretar? Ele falou: olha, Deus é que pode, mas ele pode trazer uma resposta favorável. E ele conta o sonho, e ele pensa, ele ora, ele interpreta o sonho. Ele diz: olha, vai ser assim, assado, cozido, frito, e você vai precisar depois ter uma pessoa capaz de fazer isso para armazenar, para fazer. Depois vocês lêem o resto do texto, lá no final de Gênesis, vocês vão ver as coisas que José fez, como ele soube administrar tudo isso. Aí Faraó olha para ele e fala assim: eu não vejo ninguém que possa fazer isso, a não ser você. Então, olha, a partir de hoje, eu vou colocar você aqui num lugar de honra. Troca a roupa dele. Ele trocou de roupa já, né? Mas essa é muito velhinha. Dá uma roupa melhor para ele. Põe linho fino nele, dá um jeitinho nele, deixa ele mais bonitinho. Pega um anel do dedo, coloca no dedo de José, se levanta e fala assim: a partir de hoje, depois de mim, quem manda aqui é José. Meu irmão, eu vejo José, eu imagino José assim, tão surpreendido, porque, meu irmão, se isso acontecesse comigo, eu ia ficar muito surpreendido. Sim ou não? Sim. Você não ficaria surpreso? De manhã você está preso, barbudo, cheirando mal. No final da manhã, quase no almoço, você está com a roupa diferente, a barba feita, deve ter passado aquele perfuminho e tal. Ele se apresentou em Faraó. No final da manhã, começo da tarde, ele já era o segundo no Egito. Por que aconteceu isso? Porque quando você é fiel a Deus, Deus te surpreende de uma forma maravilhosa. O problema das pessoas é que elas não são fiéis no pouco. E Jesus disse: se você for fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Sabe por que muita gente não vai para frente, não prospera, não cresce? Por quê? Porque ele não é fiel no pouco. Ele tem pouco, ou às vezes ele tem muito, e ele não é fiel. Fiel no sentido de honrar a Deus, de agradecer a Deus. E Jesus falou: olha, se você aprender a ser fiel no pouco, quando eu te colocar no muito, você vai ser fiel também. Muita gente não vai para frente porque ele não tem essa fidelidade. Meus irmãos, em Gênesis 39, 19, eu vou citar aqui no telão para a gente ganhar tempo, com a ajuda dos irmãos ali. Quando o seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse: foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Versículo 20, mandou buscar José, lançou-o na prisão em que eram postos dos prisioneiros do rei. José ficou na prisão. 21, mas o Senhor estava com ele.
O Senhor, para aqueles que o respeitam, para aqueles que o admiram, para aqueles que o honram, o Senhor está conosco, o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Quando Josué foi assumir o posto, Deus falou para ele: Moisés, o meu servo, morreu, mas eu estou com você, vai nessa tua força, eu vou te honrar. E Josué foi surpreendido a cada momento que ele fazia as coisas que ele falava. Por quê? Porque Deus estava com ele e ele honrava a Deus. Na verdade aqui José, apesar de estar na prisão, o Senhor estava com ele. Sabe, meus irmãos, infelizmente muita gente hoje deixa de ser abençoado porque ele não aprendeu ainda o que é servir a Deus. Por isso que eu comecei falando aqui que as pessoas hoje estão dispersas, esquece de vir para o culto, de adorar a Deus. Por que eu tenho que ir no culto? Não, você não tem que ir no culto. Essa é a questão. Você não é obrigado a vir aqui. Se você vem aqui obrigado, porque o pastor vai me cobrar, o meu líder vai falar um monte, você está enganado. Lembra do salmista? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Por quê? Porque aqui é mais gostoso. Irmãos, é unanimidade. Todos os irmãos, todas as pessoas com que eu falei nesses últimos anos, que falam assim: pastor, é diferente assistir de casa do que estar na igreja. De casa, por mais que você esteja sentado, compenetrado, alguma coisa te chama atenção, celular, a televisão, aí você levanta, dá vontade de ir no banheiro. Se bem que aqui também, eu estava assistindo o culto de domingo passado, um adendo aqui rapidinho. Culto de domingo passado eu estava assistindo, e aí a câmera pega essa imagem aqui. Eu vou até pedir para os bateristas desligar essa luz para diminuir, escurecer um pouco aqui. E aí eu estou pregando aqui, e eu estou assistindo eu lá pregando, aí levanta a gente e aparece tudo, vai lá para o fundo. Aquela porta foi aberta umas 422 vezes domingo passado. Como tem gente que gosta de ir no banheiro beber água, no meio da palavra que Deus está trazendo para abençoar a vida da pessoa. Enfim, é só um adendo. Eu estava assistindo, eu estava vendo as pessoas, algumas delas compenetradas. Por quê? Porque o culto é para Deus, como eu falei. Eu tenho alegria de estar aqui. Não é porque eu sou pastor ou pregador. Eu tenho alegria de estar aqui. Por quê? Porque eu me alegro. Vamos para a casa do Senhor? Vamos. Por quê? Porque aonde Deus está tem a bênção dEle. E Ele está com a gente aqui nessa manhã, como sempre esteve e sempre estará. Ou seja, quando nós temos um relacionamento profundo com Ele, meu irmão, Deus sempre vai te surpreender. Eu poderia até chamar uns 2, 3, 4, 5, 10 irmãos aqui para falar assim, que já contaram: pastor, eu tinha um desejo, mas aí eu fui atrás e de repente veio algo melhor, veio algo maior. Deus me surpreendeu. Porque quando você é fiel a Deus, Deus sempre te surpreende, meu irmão, minha irmã. A gente precisa crer nisso. Deus está conosco. Efésios capítulo 3, estou terminando aqui, versículo 20. Está escrito assim, um texto que eu cito muito aqui, pastor Jackson também cita, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus. Posso te citar outro texto para te ajudar a pensar sobre isso. 1 Coríntios 2,9. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que ele está querendo dizer aqui? Deus sempre é capaz de te surpreender. Sabe aquela história, você está levando a espiga de milho, Deus já está com o bolo de fubá, bolo de milho pronto para te abençoar.
Deus é atemporal, como eu disse aqui. Deus está fora do tempo. Deus não está esperando as coisas acontecer. Deus já sabe o que vai acontecer, como eu falei aqui no passado. Quando você crê em Deus, você já crê no resultado final. Qual que é o resultado final? Por pior que seja a situação, o cenário, Deus está sentado no seu trono de glória. Deus tem todo o controle, todo o poder na sua mão. Ele é capaz de mudar situações, de curar vidas. Ele é capaz de abrir portas onde não tem. Ele é capaz de fazer coisas tremendas e sempre nos surpreende. Ou seja, ou a gente para de reclamar e de se conformar com essas situações e estreita esse relacionamento com Deus, ou então a gente vai ficar assim: hoje eu não vou porque eu já fui semana passada, né? Não, eu vou à igreja. Por quê? A não ser que eu esteja doente, caindo aqui. Mas eu vou à igreja. Por quê? Porque eu sei que esse Deus que está aqui comigo vai estar lá também. Eu vou ter o privilégio de orar pelos meus irmãos. Eu vou ter o privilégio de ouvir testemunhos. Os irmãos falando: irmão, você sabia que Deus me surpreendeu essa semana? Eu oro para isso, meu irmão, para que você seja surpreendido toda semana, todo dia, pela misericórdia e pela bênção do Senhor. Em Provérbios 10, 22, a Bíblia diz assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Não é para a gente viver essa vida que muitos estão vivendo, de sofrimento e empurrando com a barriga. É para a gente ter uma vida abençoada. A gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, mas a gente passa. Que quando vem a dificuldade, Deus já tem a resposta no final, Deus já tem a solução, Ele já sabe de tudo. Por isso que Davi escreveu, falou: Senhor, é difícil para mim entender, porque o Senhor é grande, as coisas que o Senhor faz são maravilhosas, é difícil entender, eu não consigo entender, mas eu confio em Ti. E ele ainda fala assim: Senhor, olha para mim, sonda o meu coração, Senhor, sonda a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau, leva-me para caminhar pelos caminhos bons, Senhor, porque eu Te amo, eu quero estar sempre na Tua presença. Meu irmão, põe uma coisa na tua cabeça: se com Deus já é difícil para alguns, imagina sem Ele. Aproveite que Deus está aqui nesta manhã e deixa Deus te surpreender. Não sai daqui do mesmo jeito que você entrou. Último texto, Isaías 48, 17: assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Deus: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. 18: se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio, sua retidão como as ondas do mar. Deus fala, como Ele está falando aqui hoje. E eu não sou Deus, eu sou só a mula que Deus está usando para falar com você. Mas Ele fala, e Ele está falando para mim e para você assim: eu continuo com vocês, tá? E eu falo aqui, o problema não é Deus, o problema somos nós. A gente é que precisa mudar, a gente precisa renovar a mente, a gente precisa falar coisa diferente, a gente precisa viver coisas diferentes, a gente precisa deixar Deus surpreender a gente. Pastor, mas você não sabe a minha situação, já faz 2 anos que eu estou vivendo assim. Ele passou 10 na prisão e não desanimou e confiou. E quando Deus surpreendeu José, meu irmão, minha irmã, Deus deu poder, Deus deu riqueza, Deus deu até uma mina para ele. Deus é bom, Deus me ama, Deus te ama, Deus quer o melhor para a gente. A gente só precisa entender isso e estreitar esse relacionamento com Deus. Amém? Pode ser?